Oiê, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu me chamo Manuela, sou filha amada de Deus, mas pode me chamar de Manu. E hoje eu estou aqui para nós termos uma conversa sobre um versículo que me tocou em um dos devocionais que eu fiz essa semana, que é em 1 Tessalonicenses 5,18. Mas antes da gente começar aqui, já pode ir lá pegar sua água aqui, igual eu. Seu café, seu suco, não sei do que você gosta. E sinta-se à vontade, porque aqui nós somos todos irmãos, somos família. Então, vamos lá? Pega a sua Bíblia também. Queria pedir pra você pegar, tô aqui com a minha. E se você quiser um caderninho pra anotar, eu tô com o meu aqui, mas já tá tudo anotado, então tá de boa. E é isso, gente, nós vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5,18. É um versículo simples, mas que eu amo muito. Abriu? Vou ler ele aqui rapidinho pra vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, gente, é um versículozinho super simples, né? Mas a gente vai falar sobre ele hoje. Foi um versículo que tocou muito eu em uns devocionais que eu fiz. Então, vamos orar rapidinho, gente. Então, vamos dar aqui as mãos. Pai, muito obrigada por esse dia de hoje. Muito obrigada pela minha vida e pela vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha e que não seja eu falando, mas que seja o Senhor me usando através disso tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigada por esse dia e por essa oportunidade de estar aqui. E eu te agradeço muito por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Eu gosto muito desse versículo. Tipo, eu já conhecia ele antes mesmo de eu ler ele aqui. Já sabia que tinha esse versículo, deem graças em todas as circunstâncias. Já sabia que tinha esse versículo. Porém, quando eu li ele pela primeira vez no meu devocional, ele me tocou um pouco. Não sei por qual motivo específico, não tem motivo específico, mas ele me tocou e eu quis muito vir compartilhar aqui com vocês. Porque, às vezes, a nossa situação pode estar muito difícil, a gente pode se encontrar numa situação complicada. É muito difícil mesmo, gente. Eu já estive em situações complicadas na minha vida, só que eu sempre tive essa certeza de que esse versículo diz, de que essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu sempre me aprofundei muito mesmo nessa segunda parte, de que essa é a vontade de Jesus. Não, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É que Ele sabe de tudo, Ele tá no controle de tudo. Ele já sabia que ia acontecer, ele sabe que aconteceu, ele sabe como você ficou quando isso aconteceu e como você superou isso. Mesmo você ainda não tendo superado, ele já sabe como você superou. E, gente, esse versículo ele é meio autoexplicativo, porque, ai, gente, eu vou ter que falar ele de novo, eu gosto muito desse versículo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Essa é a vontade dele pra sua vida. Então, às vezes, você pode estar num momento muito difícil mesmo. E, ai, Manu, é muito fácil falar, porque tá acontecendo isso na minha casa. E, tipo, é muito difícil. E eu sei, eu entendo que tá muito difícil pra você. Você pode estar numa situação extremamente complicada na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não sei. Mas essa é a vontade de Jesus Cristo. Ele sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. E eu quero pegar aqui um outro versículo, não precisa abrir, eu vou só citar ele aqui, que nos lembra disso, que é Romanos 12:2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, essa é a vontade de Deus para sua vida. Ele sabe o porquê isso aconteceu com você. E ele sabe que isso tem um propósito. Mesmo por mais difícil que isso possa ser, isso pode ter um significado maior futuramente. Às vezes, essa situação complicada na sua vida pode ser o que vai gerar um testemunho em você. E esse testemunho vai gerar
outro testemunho futuramente. De que às vezes você pode contar essa sua história pra alguém e essa história comover o coração de alguém. E essa pessoa olhar assim pra vida dela e pensar, nossa, ela conseguiu passar, eu acho que eu consigo passar por essa situação também. Então, por mais difícil que você esteja, que a sua atual situação esteja, não desanime. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe que se você está passando por algo agora, ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você consegue passar. Você não consegue, você não aguenta e você não passa por isso sozinho. Você passa, você aguenta, você suporta toda essa situação com ele. Com ele você é capaz de superar isso. E sem ele você não consegue. Ele nunca vai te entregar algo que você não consiga carregar. Seja esse algo bom, seja esse algo ruim. E nós temos que aprender a dar graças mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nesses momentos de que acontecem coisas muito ruins na nossa vida, nós temos que aprender a ser gratos, a agradecer. Porque se isso está acontecendo na sua vida, é porque hoje você acordou. É porque ontem você dormiu, você teve a oportunidade de acordar mais um dia. Ele não esqueceu de te acordar hoje. E nós temos que dar graças porque às vezes, aconteceu tal coisa na minha casa, tipo, tal coisa quebrou, o encanamento quebrou. Você tem uma casa para o seu encanamento quebrar, você tem água para correr atrás desse encanamento, para ele ter quebrado. E parece bobo, né? A gente pensar desse jeito, mas não é bobo, é algo que acontece mesmo, sabe? E é algo que nós temos que praticar, é de dar graças, de agradecer. E tipo assim, eu tenho uma cachorrinha que se chama Myla. A Myla comeu um dos ursinhos que estava em cima da minha cama, mas minha família tem condições de comprar um ursinho pra mim. Ou tiveram condições de comprar um ursinho pra mim e eu tinha um ursinho. Eu tenho uma cachorrinha pra chamar de minha, meu animalzinho, minha Myla. E é nesses pequenos detalhes que a nossa percepção muda. Nós temos que sair de um lugar de só perceber as coisas ruins e reclamar das coisas ruins para ir para um lugar onde nós agradecemos pelas pequenas coisas que dão certo na nossa vida. Nós não podemos focar nas coisas ruins, nós temos que focar nas coisas boas. Só um segundo. Por último, vai ser um vídeo bem curtinho. Eu queria falar pra vocês porque eu fiz uma pesquisa e eu vou ler aqui no meu caderninho. O livro de 1 Tessalonicenses foi escrito em grego koiné, eu não sei se é assim que fala. E dar graças em grego koiné significa ser uma pessoa grata, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu não vou tentar falar, tá? Porque, tipo assim, minha pronúncia vai ser terrível e eu tenho medo de falar errado. Mas quando a gente puxa o significado dessa palavra no grego koiné, pode ser gratidão ou ação de graças. Ou seja, nós não podemos ser apenas gratos, nós temos que ter ações de pessoas gratas. Nós não podemos apenas agradecer, nós temos que viver essa gratidão. Às vezes pode ser uma ação, por mais besta que seja, mas que vai mostrar que você é grato. De que você é isso, gente. Você é grato por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus tem falado com você, que Deus tem te entregado. E nós temos que se agarrar a isso. De que tudo que tá acontecendo com nós hoje, conosco, com a gente, perdão. Tudo que tá acontecendo com a gente hoje, ele não sai dos trilhos dos planos de Jesus, de Deus pra nossa vida. E essa é a vontade dele. E se essa é a vontade dele, querido, se agarra a isso, não solta mais. Porque não tem coisa melhor do que a gente ser dependente dele. Da gente saber que isso é o que ele tem preparado pra nós e que esse é o que ele já tinha escrito na nossa história. Então, é isso, que nós possamos ser pessoas gratas e pessoas que demonstram essa gratidão através de nossas ações todos os dias da nossa vida. Que nós possamos ser pessoas que percebam isso e que
que nós possamos mesmo dar graças independente da situação, porque essa é a vontade dele. E que nós, toda vez que nós estivermos em uma situação difícil, nós possamos olhar para isso e pensar: essa é a vontade de Deus pra minha vida, então não tem coisa melhor. Mas que nós possamos entender isso mesmo, sabe? E eu finalizo com isso. Então, de que a vontade, de novo, falando do Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, independente da situação que você se encontra hoje em dia, essa é a vontade de Deus pra você. E se essa é a vontade de Deus pra você, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. É isso que Deus preparou pra você. Então, que você entenda e que você se firme nisso mesmo. Vamos fazer uma última oraçãozinha pra gente terminar? Pai, muito obrigada por esse momento que nós tivemos aqui hoje, por essa conversa sobre 1 Tessalonicenses 5:18. Muito obrigada por tudo que o Senhor falou conosco hoje e que essa palavra possa entrar na nossa mente para que nós possamos ser pessoas mais gratas e pessoas que demonstram ações de graças todos os dias da nossa vida, por mais simples que seja. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Terminamos nosso devocionalzinho hoje. Esse versículo me tocou muito essa semana e na hora que eu li ele, eu falei: eu tenho que falar sobre isso. Então, é isso, viu? Que Deus esteja com vocês e que vocês possam colocar essa palavra em prática essa semana. Tá? Tchau!